Olá, torcedores do Corinthians! Sejam bem-vindos ao nosso canal Corinthians Notícias, o seu destino número 1 para todas as informações fresquinhas sobre o nosso glorioso timão. Vamos lá. Corinthians escalado para enfrentar o Nacional do Paraguai amanhã na Neoquímica Arena, jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Deixa eu te falar uma coisa, o técnico Antônio Oliveira fez algumas mudanças no time titular, testou o Romero e testou também Fausto Vera, tá? Na última atividade visando o confronto contra os paraguaios, ele repetiu essas alterações. Então, tudo indica que o Corinthians vai a campo com Fausto Vera de titular e também o Romero, tá? Que vai poder voltar à equipe titular. Corinthians deve entrar em campo com a seguinte formação contra o Nacional do Paraguai, tá? Aliás, eu já vou engatilhar uma outra informação que aí a gente já junta tudo. Primeiro, Romero deve jogar pelo lado do campo, tá? Pelo lado direito. O Yuri Alberto deve voltar a ser centroavante, foi isso que eu apurei, né? É claro que o Romero também chegou a treinar como centroavante, mas treinou mais pelos lados do campo. Então, já que treinou mais pelos lados do campo, eu vou apostar que ele inicie o jogo atuando pelos lados e o Yuri Alberto volte a ser o camisa 9 jogando mais dentro da área com a saída do Pedro Raul. No meio-campo, volta o Fausto Vera para o time, sai o Breno Bidon, tá? O nosso querido Antônio Oliveira acredita que o time vai ficar com mais competição, mais competitivo, vai ficar com mais pegada no meio-campo com Fausto Vera. Eu sei que o torcedor questiona muito isso, mas é informação, tá? É o que vem lá de dentro. Não quer dizer que eu considere realmente que o Fausto Vera é um jogador de pegada de mais marcação. Mas é de mais marcação do que o Breno Bidon, tá? O Breno Bidon, é claro, com a bola, tecnicamente, eu acho melhor. Agora vamos lá. Igor Coronado, ele volta amanhã ao time do Corinthians para ser titular, para ser reserva. Qual a condição do Coronado? Olha o que eu apurei. Eu apurei que ele volta, tá? Ele está recuperado de dengue. A dengue dele foi pesada, por isso que ele ficou um tempo fora. Teve que reiniciar o seu tratamento, começar do zero. Judiou da questão física dele. E quem teve dengue sabe do que eu estou falando, então não tem que culpar o Coronado. Eu falei isso antes da partida da última terça lá contra o Racing do Uruguai, né? Não tinha condição nenhuma dele voltar contra o Racing, mas para essa partida contra o Nacional já faz uma semana, mais uma semana de recuperação e ele vai para o jogo. Agora, olha só, ele não está 100%, 100%, 100% mesmo, ele não está. A questão física dele, o torcedor vai ter que ter paciência. E outra coisa que me confirmaram, ele vai para o jogo, mas fica no banco de reservas, tá? Porque, por conta dessa informação que eu estou falando, não está na sua grande forma, na melhor forma, ele vai realmente adquirir isso com o tempo, entrando aos poucos, e até acredito, pelo que me falaram, que só vai entrar no jogo realmente se precisar, tá? Não vai colocar em risco a questão física do Coronado. Enfim, ele já teve um problema físico, a dengue foi aquela pesada que ele teve, realmente que ele sofreu bastante, tá? Nessa questão da dengue, e tem gente que sabe como é que fica o corpo depois, os sintomas, recuperação, e ele já vinha de uma lesão muscular, então é normal que ele não esteja 100%, mas vai para o banco porque o Corinthians está precisando e também tem condição, senão não iria, claro. Então passa-se uma semana, né, desde que eu trouxe aquela informação que os sintomas realmente ele sofreu muito, aliás, eu trouxe que ele sofreu, né? Quando eu trouxe a informação, ele já tinha sofrido com a dengue, tá? Não é que ele estava sofrendo, só você acompanhar a matéria, tudo, e o vídeo que eu falei, né? Sofreu, não está sofrendo. Então, pode colocar uns 10 dias depois da dengue já, né? Até o Coronado voltar em campo nesta terça-feira, se voltar. Então, ele vai para o jogo, mas no banco de reservas, porque não está ainda 100% fisicamente. A questão física do Coronado é uma coisa que o torcedor vai ter que ter paciência. Então, ele deve entrar no segundo tempo se o Corinthians estiver precisando. Talvez, né? A gente não sabe como é que vai ser o decorrer do jogo. Então, já para falar a escalação do Corinthians, eu tive que entrar nesse assunto Coronado. Então, o Coronado vai para o jogo, fica no banco de reservas e só entra realmente se for uma urgência, porque ainda não está
né, 100% recuperado, tá? Claro que está recuperado, né? A dengue já passou, já faz 10 dias, mas não 100%. Escalação do Corinthians, então: Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo. Ranielli, Romero, o Garro, Fausto Vera e o Wesley. Lá na frente, Yuri Alberto. Esse é o time do Corinthians para enfrentar o Nacional do Paraguai. Comenta aqui embaixo. Caetano pode deixar o Corinthians. A vontade do staff do jogador é procurar um outro lugar para ele, porque ele não está tendo mais oportunidades no timão. Chegaram reforços, hoje a zaga titular é Félix Torres e também Gustavo Henrique. É bom lembrar que os reservas imediatos são Caetano e Raul Gustavo. O Corinthians ainda está até de olho, né, no zagueiro no mercado, se, né, pintar alguma oportunidade de mercado, e o Caetano acabou perdendo espaço. Foram 9 jogos, né, nessa temporada. Ele foi titular absoluto com o técnico Mano Menezes, mas com o Antônio Oliveira foram apenas 4 partidas, tá? Enfim, e recentemente ele perdeu espaço para o Kaká e para o Raul Gustavo. Então, são apenas 4 jogos com o Antônio Oliveira, e o zagueiro passou a ficar de fora até da lista de relacionados. E aí, quando o jogador começa a ficar de fora da lista dos relacionados, ele já começa a despertar o desejo de ir embora, tá? Aos 24 anos, né, ele não foi relacionado para os jogos contra São Bernardo e Racing, que são aí os jogos importantes do Corinthians, né, os mais importantes recentes do Corinthians na temporada. Talvez não seja relacionado para o jogo desta terça-feira, e por isso o seu staff já vê com bons olhos uma saída, tá? Tanto nessa janela agora, né, de exceção, que vai até o dia 19 de abril, como no meio do ano. É claro que precisa pintar uma proposta para o Coringão, precisa chegar alguma coisa, senão o Corinthians não libera. Lembrando que o Corinthians tem utilizado muito isso, tem adotado essa nova postura sob o comando do presidente Augusto Melo. O Corinthians, ele não tem emprestado jogadores de graça e nem ajudado pagando salários. Então, quem for contratar o Caetano vai ter que pagar os salários dele, vai ter, se for por empréstimo, vai ter que pagar pelo empréstimo. Ou então, uma negociação em definitivo. Caetano, tudo indica que não deve terminar o ano como jogador do Corinthians. Comenta aqui embaixo se você acha que é injustiça ou tá certo, realmente não é jogador pro Timão. Comenta aqui embaixo. Encerrando esse blend de informações, peço para você, por gentileza, deixar o seu like aqui, se inscrever no canal e ativar as notificações, para a gente falar muito do Coringão todos os dias aqui com o Café da Fiel e toda a nossa programação. Amanhã tem muita live, tem pré-jogo, tem pós-jogo. Amanhã pega fogo o canal Café do Setorista, inclusive tem o almoço com a Fiel, tá? Que eu aguardo vocês ao meio-dia, tá? Vai ser uma espécie, né, de pré-jogo com muita informação, o almoço com a Fiel, para a gente falar muito do Coringão, tá? Vamos lá. Informação importante sobre a televisão. Conversei com uma pessoa muito importante do Corinthians. Não está descartada nenhuma das empresas hoje para fechar negócio com o Corinthians. O Corinthians tem 4 propostas na mesa, tá? 4 propostas. E nenhuma delas está descartada, tá certo? Para que o Corinthians venha acertar, inclusive nessa semana. Estamos chegando na reta final. O Corinthians, né, deu oportunidades aí para a Globo, inclusive cobrir proposta. O Corinthians entende que a proposta da Globo é boa, tá? A da Abrax também é muito boa, né? A da Abrax ainda é melhor que a proposta da Globo, tá? Mas a proposta da Globo é boa também. E só para você ter uma ideia, apareceu uma empresa entre essas 4, uma delas é muito misteriosa, tá? O Corinthians mantém sigilo. Essa empresa que surgiu, ela veio com tudo para que o Corinthians possa fechar com ela. Ela foi a única até agora que chegou nos 300 milhões, tá? 300k. Então, olha só, o Corinthians pode fechar com essa empresa misteriosa, mas eu quero deixar em aberto tudo agora, tá? Primeiro porque a Globo chegou junto com a proposta da Abrax, tá? A Globo chegou junto, porque uma fonte me disse agora que a proposta da Globo agora também é muito boa.
E eu falei se eu poderia descartar a Globo. Falaram, não descarta, Samir. Eu posso descartar a Brax, então, com essa empresa chegando com 300 milhões? Não descarta também, tá? Pediram para eu não descartar nada e que nessa semana o Corinthians deve fechar, né, o que for melhor para o Timão. Enfim, quem oferecer mais realmente vai levar. Então o Corinthians certamente está com essa proposta em mãos agora, dessa empresa misteriosa, tá? Não quiseram me passar qual é essa empresa, que está oferecendo 300 milhões para o Corinthians, valor que a Brax e a própria Globo não haviam chegado. Agora, se a Globo vai chegar próximo desse valor, se a Brax vai cobrir, é melhor a gente realmente não cravar nada nesse sentido, mas nessa semana, tá? Nessa semana deve ser resolvida essa situação e o Corinthians vai fechar com a que pagar mais, tá certo? Tenho várias informações sobre isso, tá? Infelizmente não se pode falar o nome dessa empresa, mas é uma empresa que está oferecendo hoje ao Corinthians pelos direitos de TV 300 milhões. Uma coisa vocês podem ter certeza, gente. O Corinthians, essa é uma informação agora importante, tá? O Corinthians não vai fechar direitos de TV por menos de 300 milhões. Porque se já tem essa empresa e essa fonte me garantiu, uma fonte muito boa e confiável, que o Corinthians vai fechar pela que oferecer mais, então o Corinthians tem hoje 300 milhões. Agora, eu não vou cravar essa empresa, porque vai que a Globo cobre, vai que a Brax cobre esse valor. Até porque a Brax já tinha subido o valor, tinha chegado, né, já tinha também um valor bem alto a Brax. E já teve a melhor proposta a Brax. Então essa empresa aparece, né, a Globo aumenta a proposta, a Brax aumenta e essa empresa chega a 300. Então é melhor não cravar nada. O que dá para cravar, Samir? O que dá para cravar é que o Corinthians vai receber de direitos. Agora dá para cravar isso, tá, gente? Agora dá para cravar. A Globo, por exemplo, nunca tinha chegado em 300, mas agora dá para cravar que essa empresa misteriosa. Eu falo misteriosa porque eu até tenho essa autorização do Corinthians para falar isso. Falar, já que vocês não querem divulgar, eu vou tratar como misteriosa. Tudo bem, tá tudo certo. Agora, com essa empresa misteriosa oferecendo 300 milhões, uma coisa podemos cravar. O Corinthians vai ter, no mínimo, 300 milhões de direitos de televisão. Essa é a informação para você. Deixa o likezão, inscreva-se no canal, ative as notificações.